Estamos ao vivo! Eu estava esperando o sinal chegar que estamos ao vivo. Aqui até, o óculos até deu uma fervida aqui. Estamos ao vivo aqui com o Minon Pinho para falar de financiamento a documentários. E vamos já começar porque a nossa pauta, não sei se vocês viram aí, mas a nossa pauta é imensa. Loucura, né? Loucura falar disso tudo, porque financiamento, talvez se a gente também, vamos falar com calma, se a gente não conseguir falar de tudo, fala de metade, depois daqui a um tempo eu volto e falo da outra metade. O importante é falar bem das coisas, não é verdade? Então, Minon, muito obrigado por vir aqui conosco, participar desse bate-papo de boteco sem bebida alcoólica. Hoje a gente está aqui todo mundo na lei seca. Todo mundo pagando o final de semana, então ninguém está bebendo. Com certeza. Mas muito obrigado mesmo. Minon, para quem não conhece, acho difícil se você está nessa rede aí não conhecer a Minon, mas se você não conhece, Minon é uma das produtoras culturais e audiovisual particularmente mais criativas e mais arrojadas do Brasil. O áudio. Tira aqui, saca? Tira aí, dá uma testada. Ser... A gente vai fazer um break para ver se melhora o som. Aí. E aí, como estamos? Melhorou? Melhorou, agora sim. A gente estava falando aqui, eu falando bem. De áudio. Não. Voltar a apresentar. Vamos começar de novo. Vamos lá, começando de novo, estamos aqui ao vivo. Você que teve a paciência de ficar me ouvindo falando aqui sem áudio, agora nós estamos aqui de volta, começando o programa ao Léo para falar de financiamento ao documentário. Temos a presença mais do que especial de Minon Pinho, uma das produtoras audiovisuais mais arrojadas, inteligentes e criativas deste país. E que tem feito trabalhos maravilhosos, está sempre cheio de novas iniciativas. Nós somos doidos mesmo, né? Bem, eu estou aqui hoje muito feliz, porque estou aqui com meu querido amigo, mentor, Leonardo Brandt, o cara que me inventou numa função que eu gosto muito na minha vida, que foi como educadora, a primeira pessoa que de fato me colocou numa sala de aula, e eu descobri ali, eu acho que eu nunca te falei isso, 2007, você me convidou para dar um curso. E, cara, eu comecei a fazer aquilo e aquelas coisas que você descobre, você fala assim, nossa, isso aqui é o lugar que eu sou mais feliz. Com tudo isso que eu faço, é um negócio que eu gosto muito de fazer. Mas você nasceu para isso, né? Eu acho que sim, viu? Eu nasceu gosto. Pra isso. Mas você já tinha uma relação com a educação muito forte, conhecia muito de educação, né? Eu ainda tenho, na verdade. Se eu espremer tudo que eu faço, é um pouco educação. Eu amo e acho que a única coisa que a gente tem mesmo são esses processos de aprender um com o outro, aprender a partir do movimento do outro, eu acredito muito nisso. Então estou aqui especialmente feliz para falar desse tema que eu, enfim, aos trancos e barrancos fui juntando meia dúzia de saberes e um prazer imenso estar aqui para a gente falar de muitas possibilidades. Muita coisa, né? Para onde que a gente começa, hein? Uau! Vamos falar de documentário de uma maneira geral. Como é que você vê o movimento hoje do documentário brasileiro? Eu sei que assim, o documentário internacional é uma grande explosão, né? Eu acabei de postar no Facebook, aí o box office desse fim de semana, o Michael Moore explodindo, estourando, né? E como é que isso chega no Brasil? Que momento é esse de documentário hoje no Brasil? Olha, eu tenho uma irmã documentarista, que é minha sócia, tenho um marido documentarista. O documentário entrou na minha vida não por escolha, nem sei bem como é que ele entrou, mas eu fui me apaixonando. Esse é um boom mundial e aqui no Brasil a gente tem uma coisa que a gente está falando de financiamento. Aqui no Brasil a gente tem muito mais dinheiro do que a média que tem disponível nos outros países, que é uma coisa que aqui a gente não se dá conta. Eu fiz o Espaço Além, Marina Abramovic, o Brasil, e a gente circulou muito pelo mundo. Eu fui em alguns, não fui em todos, mas fui em vários documentários. Fui no documentário de Moscou, no Festival de Documentário, no Festival de Moscou, na competitiva de documentário. A gente entrou no South by Southwest, e aí bacana disso tudo, além de tudo bem, é legal, tá ali, mas é que você encontra muitos documentaristas, você fica muitos dias com eles ali. Então você começa a entender muito de como é que o documentário é feito, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Digo documentário para cinema, televisão, aí já é outra fronteira, que entram os factuais, entra uma coisa mais industrial. Mas o documentário... depois vamos falar um pouquinho disso, né? Que é a diferença de documentário para cinema. O documentário, sei lá, longa-metragem, que circula via VOD, hoje em dia tem múltiplas janelas, né? Multitelas onde isso circula,
Ele é feito mesmo em equipes menores. E eu acho que isso aí e ele precisa ser feito no tempo, né? Em geral, os grandes documentários, eles têm um tempo de gestão grande. E esse boom do documentário no mundo é um negócio impressionante. Então, assim, você pega um festival, tem muitos players interessados hoje em dia. Se você consegue um destaque de determinada forma, ou você tem uma temática muito bacana, as pessoas estão muito interessadas nisso. E por conta dessa explosão de janelas que vão para muito além das salas de cinema, você tem muitas possibilidades de entrada. Então, estou falando aqui do Case Marina, que aí tem a Marina Abramovic, que, enfim, eu acho até o documentário bem sucedido, mas com ela isso ganhou uma força imensa, circulou a vários países, entrou o Vimeo Originals. Mas tá fervilhando. Eu, particularmente, eu acho que o documento, a gente tem grandes filmes de ficção, mas o documentário brasileiro é extremamente inventivo, muito diferenciado, muito inspirador. Você pega talentos como Carlos Nader, João Moreira Salles, e pega as novas gerações que estão aí, Cal Guimarães, a Rodrigo Siqueira, né? Você tem aí João Jardim, aí você tem a Petra Costa, vamos falar das mulheres, você tem Alice Riff, você tem a Maria Augusta, gente, é uma miríade de talentos muito muita gente impressionante, legal, muita né? gente legal. Muita gente E aí, pra gente falar desse momento, como eu faço bastante, agora eu tô fazendo um monte de documentários, tô querendo até entrar em ficção, mas tô fazendo vários documentários, mas eu fiz agora o Fama, né? E fiz o FIM, o Fundo Avon de Mulheres no Audiovisual, e a gente fez uma convocatória pública só de mulheres. E, cara, o percentual de documentários é imenso. Eu não sei se porque a porta da ficção é mais fechada para as mulheres, ou elas pensam que são, ou talvez seja mesmo, é sempre essa coisa que a gente vai tentando descobrir. Mas, de maneira geral, tem muita gente fazendo documentário. Aqui no Brasil tem muitas janelas e muitas fontes de financiamento para documentário. O documentário é algo que também, se você tiver uma ideia muito incrível, se for tipo um cara com muitos talentos, sabe, captar som, ou tem um colega, é um negócio que você consegue começar uma pesquisa sem ter a grana toda. A ficção, não, você tem que montar o set todo, você tem que controlar tudo. Então, o documentário no mundo está vivendo um momento mega super eu acho que o especial. documentário tem isso também da pessoa tem o conteúdo e ela nem é documentarista, mas o documentário se tornou uma maneira muito interessante de você colocar o seu conteúdo, né? Sim, Para rodar, né? sim, na E a verdade, gente os tem canais visto muita coisa desse tipo, né? Tem canais de YouTube que são mais factuais mesmo, né? Ou seja, que as pessoas pegam e controlam toda a cena ali para falar, tem um roteirista, mas tem uma turma que aprende ali a fazer as dinâmicas, e se você for sair do documentário longa-metragem, que eu acho que a gente devia concentrar até um pouco mais essa fala, todos aqueles acompanhamentos de crianças crescendo, minha filha acompanha tudo, né? Ou a história do que está acontecendo nos astros, para quem acompanha os astrólogos, ou para quem aquilo de muitas maneiras, novas fronteiras que estão documentando ali a visão de alguém, ou mais focado, né, character driven, em pílulas menores, mas que boa parte vão aí para essa fronteira de documentário, para além desse movimento incrível que tem aí, que você poder dar conta do que está acontecendo nos grandes movimentos do mundo, né? Alguém pega um celular no meio de uma revolução X que está acontecendo em algum lugar e você, né, começa a ter acesso por uma habilidade de transmitir ao vivo um momento muito quente, sei lá, o que está acontecendo no Egito, ou o que está acontecendo na eleição, o que vai acontecer no dia 29 Ou o que está agora. acontecendo agora no Serotonina Lab aqui, conversando sobre o documentário. Você pode deixar a sua participação aí. A gente tirou aqui a figura do nosso colega Caso, que ficava aqui atrás, né? Pegando as perguntas, as informações. Mas mandem as vocês perguntas. podem mandar que ele fala do lado de lá da câmera e a gente... Não, mas também vocês mandam e eu respondo. Ah, pode Sério, mandar depois também que... Eu faço bastante isso. Aliás, eu adoro fazer isso, sabia? Eu entro nas redes lá, Mulheres do Audiovisual Brasil. Aí tem um monte de gente com um monte de dúvida, eu fico horas respondendo. Fala um pouquinho mais aí, aproveita esse gancho e fala um pouquinho mais dessa coisa da... Então, é impressionante a quantidade de projetos de documentário que a gente recebeu no Fundo Avon de Mulheres do Audiovisual. Eram só longas. A gente,
de vídeos de todos os lugares do Brasil, produtoras de vários tamanhos, produtoras de todas as etnias, mas um volume muito grande de documentário, sabe assim? Então é um desejo, eu acho que a gente está tentando também entender o mundo, né? O mundo está tão louco e isso deixa uma fronteira imensa para repensar o financiamento, inclusive. Financiamento público, o lugar de investimento privado, o lugar do fundo setorial nisso tudo, porque é realmente um movimento muito grande das pessoas com variados e vastos temas, para além das questões de gênero e raça, que com certeza é uma questão. Eu me lembrei agora a gente fez um bate-papo das diretoras, com algumas diretoras negras no Festival Internacional de Mulheres no Cinema esse ano. E alguém começou a fazer perguntas que diziam respeito à linguagem e tema, né? Que é um negócio muito forte do documentário, que eu acho que a gente pode falar aí, junto com o financiamento. Dizendo que todas as pessoas chamavam elas para falar das questões de gênero, e raramente sobre as questões de linguagem, tanto no documentário quanto na ficção. Estava a Roberta Estrela Dalva, a Adélia Sampaio e a Juliana Vicente. E elas falavam uma coisa que me ficou ecoando muito tempo em mim, que elas falaram assim, tem tanta gente morrendo do meu lado, tem tanto preconceito racial, tem tanta desproporção de renda, tem tanta loucura, que fica difícil às vezes a gente sair dessa temática, mas tem muito que falar sobre essa temática. Imagina quanto tempo que a gente faz documentário de ditadura no Brasil e ainda surgem documentários incríveis como esse do Pastor Cláudio, que entrou agora no fim, que eu vi lá da Beth Formagini, que traz uma visão totalmente diferente de um cara lá. Então, assim, os temas, a abordagem dos temas torna eles muito diferentes, mas sempre a gente está nessa dividida entre essas coisas podem se unir. Você tem, às vezes, documentários que não são tão fortes de linguagem do documentário, mas que eles são muito potentes ao cobrir algo que está muito... Então, esse incômodo de falar sobre as coisas que a gente está vivenciando num mundo que está muito distópico, está muito louco, eu acho que também é responsável por esse boom do documentário, mas é algo que não está baseado em pesquisa, que é um filme. Isso é uma a pergunta obrigatória aqui do programa, é isso, né? Se o Brasil precisa de documentário, o que o Brasil precisa documentar? Porque a gente está num momento muito esquisito, né? Você tem alguma contribuição? Teria alguma contribuição que a gente não está passando esse sufoco que a gente está vivendo aí? A gente cai aí nesse pensamento de qual é a função política do cinema, né? E às vezes a gente busca coisas no passado. As pessoas que têm esse ímpeto de registrar o que está acontecendo agora. Então, sei lá, dia 29 aí, tá todo mundo se movimentando, agora tem desafio, eu já acordei com a Anitta, desafiando a Ivete Sangalo, entrar no movimento ele não, aí dali a pouco entrou a Cel, cantora, também fazendo um desafio, foi desafiada. Então isso aí, cara, só isso daí, se a pessoa não estiver fazendo nada, pega uma câmera, se souber filmar e vai pra rua, a gente tem aqui um termômetro muito forte. Você tem casos como, por exemplo, Chega de Fio-Fio. O feminismo entrou forte nisso, essa coisa do direito à rua, casou com isso, e o que é esse acuamento, e as meninas fizeram uma coisa que tá fervendo. Agora, para isso você tem que ter talento e querer fazer isso, né? Claro. Então tem que estar sempre dentro do sentido da pessoa, do que ela quer documentar. Acho que sim. Isso não falta no Brasil, né? Isso cai na função política do cinema, e eu acho que registrar as coisas no calor que elas estão acontecendo é um jeito. Olhar para as coisas, sei lá, agora, quantos anos depois da ditadura, que tem um monte de gente olhando ainda, é também uma função política de refletir sobre a história. Você acha que tem? Eu acho tão pouco. Tem muita gente. Eu acho até que a gente tem um... É chato dizer isso, porque às vezes você pega um tema por muitos lugares. Mas, cara, tem uma hegemonia. Porque a ditadura é algo que a gente não digeriu ainda. Não houve uma conciliação, a justiça restaurativa. Por mais que a Dilma tenha revirado aquilo tudo e buscado alguma forma de reparação com a Comissão da Verdade, isso é uma opinião absolutamente minha, eu acho que o Mandela fez um trabalho um pouquinho melhor lá, porque ele trouxe o pessoal de justiça restaurativa, ele juntou os dois lados. Aqui não, a Dilma fez um negócio só de um lado, os militares continuam com uma narrativa que não está alinhada. Enfim, então a gente está uma sociedade partida. Não é à toa que a gente está vivendo esse momento eleitoral tão difícil. Mas enfim, isso está fora do nosso tema, acho que a gente devia voltar aqui, senão eu não vou falar sobre financiamento de documentário. O nego vai te processar, entendeu, Lanado? Pô, você fez uma chamada aqui, mobilizamos um público vai enrolar, incrível. Né? Pode se estamos perder batendo em todos os inbox aí, né, Carlos? Como é que tá? O que eu acho? Eu acho que, vamos falar um pouco assim sobre quais são os caminhos. Eu queria, já que a gente está falando sobre qual é o sentido, né?
o sentido de captar o calor do que está acontecendo agora, rever o passado, ou pegar coisas absolutamente poéticas. Você tem documentários de dramas familiares, você pode documentar qualquer coisa, você pode documentar, tudo depende do como e como que você está, qual é a sua ligação com aquilo. Mas, e aí eu queria começar a falar de financiamento de documentário a partir das convergências de sentido. Então, isso é uma coisa que eu já faço nas minhas aulas de financiamento para qualquer coisa, mas que é totalmente adaptável aqui. Então, a primeira coisa, então não trata-se apenas de descobrir onde é que está o dinheiro, quem vai me ajudar a financiar o documentário. Eu acho que tem um pensamento que é mais interessante do que esse, por onde é que esse documentário se movimenta? Qual é o sentido, o meu sentido como produtora, ou do diretor quanto diretor, ou desse grupo aqui reunido, empreendedor, para tornar esse documentário real, né? Sair do imaginário, dessas ideias e, de fato, sair com um conteúdo. Eu acho que você tem que buscar parceiros por convergência de sentidos. E aí é preciso estudar essas parcerias. Então, essa convergência de sentido vai dizer, por exemplo, se um documentário vai para crowdfunding, ou financiamento colaborativo, ou um milionário que se sensibilize por aquela causa. Há esses casos, há vários, muito mais do que a gente pode imaginar. É que eles estão escondidos. Mas tem gente que tem grana e que financia documentários de temas que não precisa ser algo do seu interesse financeiro, ou algo que essa pessoa gosta muito e que está disposta a financiar. Eu conheço alguns cases, não vou abrir aqui porque eu não pedi autorização para as pessoas, mas isso é uma possibilidade. Mas isso não é muito diferente dos 10, 20, 30, 40, 50, 500 reais que você pega no crowdfunding. É uma motivação que fala com o indivíduo e que vira um financiamento ou de poucos ou de uma multidão. Então esse seu documentário dialoga com muita gente, quer dizer, mobiliza muitas pessoas, é um tema que em 2 minutos vai fazer as pessoas dizer, nossa, eu financiei um documentário, que era aquele domínio público. Na época das Olimpíadas, da Copa no Rio de Janeiro, eles queriam falar da gentrificação, eles queriam falar que o dinheiro todo que estava rodando na Copa e nas Olimpíadas estava na mão de poucas pessoas, que estavam mesmo. E eu falei, esse cara não vai financiar isso em lugar nenhum. Porque os canais de televisão não vão bancar essa história, porque as pessoas de dinheiro de patrocínio não vão bancar essa história, e o governo não vai bancar essa história. Quem está então, recebendo o dinheiro... O único jeito que o cara tinha de financiar isso era via crowdfunding. Eu acho que eu botei uma grana lá, assim, botei uma grana mesmo, assim, sei lá, 500 conto. Pra mim é dinheiro. Porque eu falava, nossa, essa história precisa ser contada por outros lados, e esse cara não vai ter condição nenhuma de financiar isso em nenhum outro meio. E ele financiou, extrapolou, eles entraram também com recursos próprios para não usar. Então aí o crowdfunding ele se estabelece. Eu acho, se não me engano, que boa parte do Chega de Fio-Fio, esse documentário, da Fernanda e da Amanda Kamanchek, Fernanda, acho que é Frazão, desculpa se eu estiver errado, vou até checar aqui depois. Ele foi financiado com crowdfunding, porque as mulheres saem todos os dias na rua e tem um moleque do outro lado invadindo seu espaço de circulação, seu direito de viver de forma agressiva. Então toda mulher vive isso desde que o mundo é mundo. Não, a gente viveu isso com o de peito aberto ali também. Pois é, né? só que isso daí, cara, isso aqui tá quente, entendeu? As meninas não querem mais saber disso, as meninas jovens, hoje em dia eu passo na rua e ninguém me dá fio-fio, então tô tranquila. Você vai ficando velha, algumas coisas você se livra. Mas as pessoas, as meninas jovens sofrem muito isso. Eu lembro quando eu era jovem, eu sofria muito isso na sociedade, que nem se tocava nesse assunto. Então, quando elas saíram com esse documentário, teve uma mobilização imensa das mulheres que sofrem essa mesma questão. Então, isso aqui é algo de forte mobilização. Aí vamos pensar, isso vai para cinema? Claro que vai, porque essas mesmas... Então, tem os múltiplos, então, que aí é o mercadão. Então, já não demanda um relacionamento institucional, como é o caso do domínio público, feito por uma galera do Rio de Janeiro, que estava acompanhando como é que era aquele desmonte e gentrificação, onde é que estava a origem do dinheiro e tudo mais, coisa que aqui no Brasil a gente faz pouco, até porque a gente tem medo. Eu, por exemplo, tenho medo. Nos Estados Unidos dá mais certo fazer isso do que aqui. Tem uns temas que me trazem e eu digo, quem é que vai garantir minha segurança pessoal para meter a mão nessa cumbuca? Segurança jurídica, às vezes, não Segurança tem, jurídica, né? segurança pessoal, porque você vai meter em vespeiro, eu tenho medo de morrer, sério. Então já me trouxeram uns 4 documentários que eu falei... Tipo, eu tenho não, um documentário não tenho coragem. Que eu te vender, tô a fim de fazer um documentário sobre PCC, o que você acha? Não, muito obrigada, eu acho que não. Vou passar, tá? Contar toda a história do PCC, mostrar todos os políticos envolvidos, hein? Como é não, amo muito minha filha. O envolvimento do Supremo, não, o que você acha? Acho que não. Vamos falar de coisas mais frugais, Marina Abramovic circulando pela espiritualidade brasileira. O máximo que alguém vai me acusar, que inclusive que acusaram, era como é que você tá levando todos esses
essas pessoas, né? Esses Charlatões. charlatões, em português é difícil. Tipo assim, a gente que não acreditava em nada, muito céticos, achando ruim o documentário, eu prefiro esse problema, sabe? Aqui não dá mesmo, não dá. Nos Estados Unidos tem mais essa cultura, e em outros países também. Aqui é complicado, né? Você vê, ou a gente está falando do Michael Moore, né? Sim. O cara tá enfrentando um Sim. presidente lá, né? Sim. Com dinheiro do cinema, tá no entertainment, Pois é, aqui né? é mais Fazendo difícil. isso, né? Imagina quando é que a gente vai conseguir fazer isso no Brasil. Não, aqui eu Se tenho vai medo. conseguir, Aqui eu tenho medo né? mesmo, eu vou te falar. Aqui a justiça, enfim, tem. Não vamos entrar nesse detalhe. Então, o que acontece? Mas tem coisas que dialogam com várias fontes de financiamento. Então, o que a gente está falando aqui? Das múltiplas fontes de financiamento ao documentário e como é que elas se encontram com o seu projeto. Porque senão você vai ficar gastando sapato e o tempo das outras pessoas. Sim. O que é um documentário que cabe no canal curta, né? O Júlio Workman e a Bibiana e as equipes, cara, eles estão rodando muito documentário. Muito, muito, muito. Série documental e documentário. Empresas de vários tamanhos. Ele montou ali uma grade onde vão entrando aqueles conteúdos e por estar solto dos modelos de formato tão rígidos, ele conseguiu montar uma programação com muito frescor. E pegando coisas de várias pessoas e fazer uma curadoria de como é que esse conteúdo entra. Então ele conseguiu montar uma coisa muito bacana. Mas aí você vai pra TV e não pro cinema. Aí vamos falar de outra coisa. Que documentário deve mesmo ir pro cinema? A gente está numa época no Brasil pífia de bilheterias. Mesmo as ficções estão fazendo muito pouca bilheteria. Muita gente não fazendo 1.000 espectadores. Então você vai mover uma bola de 1 tonelada. Estamos falando de financiamento, então vamos falar de grana. Para você finalizar decentemente um documentário para cinema em 150, 250 mil reais. Estou usando a métrica do PROAC. O PROAC São Paulo dá 250 mil reais para você finalizar o documentário. Então você precisa de 200, 150 para o quê? Botar Dolby, acessibilidade, correção de cor, todos os elementos. Então você vai para a TV, a exigência dessa imersão na sala escura, ela é menor, porque você vai tratar o som um pouco, mas não é tanto que nem cinema, que você tem que botar todas aquelas camadas sonoras. Não é, você vai fazer uma correção de cor, mas você consegue fazer caseiro. Não é que no cinema você não consiga, mas pô, você vai pro cinema, então você tem que buscar o topo da qualidade. Porque você vai botar não duas... é pra mostrar, né? Saca? Essa fronteira de ir pro cinema. Coisas com problemas técnicos, né? É difícil. Porque também fica muito gritante. Então, o ideal é que você busque formas. É claro que você pode ter um tema incrível e o público nem vê isso, aí você tem um documentário de sucesso. Isso não é uma camisa de força. Mas a maior questão mais até do que essa... se você tem uma imagem que ela é potente, uma situação que é potente sim, por si, sim. E o áudio não tá legal, você põe uma legenda e as pessoas conseguem ter aquele impacto e aquilo você captou numa condição mas aí precária, o tema tem que ser incrível. Tudo bem, mas não é o ideal, né? Eu acho você que tá na sala escura, você quer ver Quando chega um projeto para mim que alguém quer fazer para cinema, eu pergunto: qual é a inovação radical de linguagem que você está propondo? Porque daí você tem que pegar a crítica, você tem que pegar alguns festivais. Ter essa inovação, que também tem lance, né? A segunda, não, vou falar, tem alguns casos. Um é esse caso, você vai para cinema, então vou fazer um documentário para cinema. Veja bem, ele depois até pode ir para o cinema. Quando você vai nesse aprisionamento num modelo que já se explodiu em muitas janelas, você pergunta assim, bem, você vai mover uma bola de 1 tonelada, você tem que rodar DCP pra caramba para botar isso nas salas, ou pelo menos gerar não sei quantas cópias. Você tem que ter uma distribuidora ou um sistema independente de distribuição. Você tem que ter muitas coisas para chegar no cinema. Aí você tem que botar uma assessoria de imprensa sua, aí você tem que ter um mínimo plano de comercialização, você tem que ter um mínimo plano de redes sociais, você tem que ter esse mínimo somado, você tem que ter alguma coisa. Ou aquilo ali vai gerar uma experiência cinematográfica inacreditável e você vai ter uma circulação em um conjunto de festivais nacionais ou internacionais e você está pensando como ter isso, ou pela temática ou pela quebra de linguagem. Ou você tem um tema de muita atratividade. Vou dar um exemplo polêmico. O documentário do Axé, que fez pilhas de bilheteria, muito mais que ficção. Se não me engano, fez mais de 20 mil. Eu não olhei antes de vir pra cá. Por quê? Porque quem odeia axé adora se divertir com o ridículo do axé, que tem o ridículo. E quem ama axé, porque tem um afeto profundo, ama o filme. O filme já começa
com uma coisa que é das multidões, entende? Então, dos milhares de seguidores da Ivete Sangalo, mas os milhares de seguidores da Daniela Mercury, mas a galera do Tchan, mas não sei o que, mas Netinho, vai somando os, né? Dei um exemplo bem baiano, né? Mas é porque é maravilhoso. Aí você pega algo como, sei lá, deixa eu dar um exemplo do documentário experimental, vou dar o exemplo da Petra Costa, né? Tem uma proposta ali de autoficção muito séria com a Helena, Sim. né? Que ela segue ali, e que é um documentário super bem cuidado de imagem, uma pesquisa de autoficção que vai ali, e ainda assim ela fez uma campanha grande para fazer um barulho com aquele documentário. Ou um exemplo de linguagem super diferenciado, ou uma temática histórica bacana, que fez muito festival, que é o caso do Eric Rocha. Então, ele fez um documentário sobre cinema novo, que é um tema que já entra com a capacidade de circulação internacional. Então, essa temática, como é que ela liga para as pessoas, vão dizer muito qual é o veio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a própria Ancine e o Fundo Setorial já estão divididos nessas chancelas, que é o que vai para a Prodave, televisão, o que vai para a Prodecine, né? Então, o que vai para a Prodecine, você tem que ter todo um planejamento para cinema. E você tem que fazer sentido. Em que janela você vai, quantos espectadores você acha que você vai. Aí você usa um exemplo de uns filmes que vieram antes, e daí você faz um pleito com a distribuidora, ou via produtora, ou via aquele Prodecine 5, que é de inovação. Até o Prodecine 5, que é de novos entrantes e de inovação de linguagem, ele fala, isso daqui é para inovação de linguagem. Porque os outros têm uma proposta comercial. Então você tem que saber em que fronteira dessas você, por mais inovador que você seja livres as temáticas, ou livre o lugar que você quer ser comercial, ou quer fazer um mínimo do mínimo de público, porque senão você fica queimando dinheiro da cadeia no processo, entendeu? Mas me fala uma coisa mais geral do fundo setorial. O que vamos espremer esse suco do fundo setorial aí, no caso do documentário. O que gerou e o que poderia gerar? O que tá faltando ali para... O pessoal ficou louco com esse negócio da publicação das pontuações. Vamos falar esse que é o edital comercial, que tá agora, ainda tá, aliás, amanhã, 10 horas da manhã, as produtoras estão dando entrada nos projetos que são vocacionados à liberação de dinheiro automático. Isso acontece no mundo inteiro, tá? A mecânica da pontuação, não quero entrar nisso, mas simplificar a mecânica para fazer uma liberação mais rápida do dinheiro, aí com todos os tropeços da Ancine, o que acerta, o que erra. Isso aqui é uma parte do Fundo Setorial do Audiovisual, não é o todo. Sim, tá? sim. E mesmo, estou dizendo, é uma parte do que é investido. Não estou querendo defender, mas é que às vezes vira uma grita tão grande que você se perde do que é a real. Tem outros dinheiros investidos em outras chancelas que não vão olhar exclusivamente para o comercial. Você vai fazer uma avaliação de fato dos projetos. Você tem editais de novos entrantes, tanto produtoras, que a pontuação ali, eles estão agora entrando numa crise danada, né? Mas já tinha. E eles pegam algumas métricas, né? Sei lá, se é entrante para a área de... para um longa documental, se você tem alguns curtas documentais, fica mais fácil. Ou então você vai com uma produtora mais forte, fica mais fácil. O cinema tem muita barreira de entrada, né, gente? Muita barreira. É muita barreira de entrada. É barreira de entrada para diretor, é barreira de entrada para produtor, mas tem as chancelas onde você vai conseguindo entrar. Por exemplo, para você fazer um documentário bacana via Prodave, tá tendo rodada de negócio no Brasil inteiro com essa explosão dos eventos regionais, tem o Max em BH, tem o Nordeste Leve em Salvador, tem as coisas do Cone lá que pega todo o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tem coisas no Rio Grande do Sul. Hoje você tem vários eventos que você consegue encontrar os players. E as cotas do regional, mesmo o fundo setorial, você vai encontrando esses players que vão fortalecendo o seu documentário. Então, como é que funciona? As CABECs, Cine Brasil TV, Curta, Box, elas têm muita entrada para conteúdo que é muito parecido com o que as pessoas naturalmente querem fazer. Uma pesquisa documental, que não tem, que é bacana, que é de uma coisa de sabor regional, ou que é um tema de reflexão sobre o Brasil, essas coisas todas, tem muita entrada. A HBO está investindo pesadamente com o artigo 39 em documentário.
Só que é o seguinte, você tem que saber, eu tenho que ver a HBO para ver o que a HBO Sim. está fazendo documentário. Porque a HBO não é uma porta aberta que eu vou pegar apenas o conteúdo que eu sonhei e que a HBO vai financiar. Eles estão financiando pesadamente documentários. E eles não estão pegando só produtora grande. Eu vi alguns cases aí nesses eventos, eles querem algo que tem a ver com o tipo de documentário que eles estão levando ao ar. Então, quer dialogar, dançar um tango de financiamento com a HBO? Assista a HBO. Você quer lançar um projeto, levar um projeto no curta? Aí você vai pegar artigo 39, que é a lei de incentivo, nem passa por fundo setorial. Eles botam dinheiro ali de incentivo, que nenhum há de Rouanet, mas seria o duplo, o artigo 39, não vou ficar falando em vários artigos aqui, senão a gente vai perder um tempo danado. Mas eles colocam dinheiro dentro das regras do artigo 39, seu documentário vai para o público premium HBO. Você vai para o curta, você está falando aqui com outra fronteira. Assista o canal curta, assista o Cine Brasil TV. Porque senão, como é que você vai saber se aquele documentário, como é que você vai vender esse documentário para esse parceiro? Globo News. Globo News está colocando dinheiro em muito documentário. Mas aí você tem que olhar quais são os documentários que estão entrando na Globo News. Porque talvez tenham documentários que não caibam na grade da Globo News. Não, e estão cada vez mais claros o que eles querem, eles Claro, conseguem porque- declarar o que sim. eles querem, cada vez mais. Tá né? lá na plataforma, tem É. as coisas. Quanto mais você pesquisa, por isso que eu falo da convergência de sentidos das parcerias, não só as parcerias internas, como as parcerias com os possíveis financiadores. Então, se você vai se relacionar com um dinheiro público, né, você tem que descobrir para onde é que essas coisas vão. E dentro dessas possibilidades, ou via fundo setorial, ou via um patrocinador que vai colocar dinheiro em documentário, ou um canal. Gente, o Sesc TV financia muitos documentários. Dentro da chancela do que está lá no Sesc TV. Às vezes tem muitas interseções. Por exemplo, o documentário da Marina entrou aqui no Arte 1, foi para o Now, foi para o Sesc TV, exibições em vários canais, está em várias plataformas de VOD, está no Loki, entrou no Vimeo Internacional, entrou aqui no iTunes. O que eu estou dizendo? Mas esse parceiro que trança com você, um distribuidor, ou um canal, você tem que entender para que distribuidor você vai levar aquilo. Você tem um documentário, é claro que um distribuidor que vai distribuir um documentário, ele tem dois interesses. E aí é importante que a gente entenda isso, porque isso vai te ajudar a financiar o documentário. Ou esse documentário tem perspectiva de público, ou tem perspectiva de festival. Porque o festival faz com que esse documentário circule com vendas de canais pelo mundo inteiro. Ele fica conhecido. Então você pega um segundo mercado, que não só o Brasil. Então o distribuidor, claro, ele está interessado em duas coisas. Ou ele se sustenta em bilheteria Brasil, e se sustentar. Porque senão a gente fica só gastando dinheiro do fundo setorial. Quem devolve dinheiro para o fundo setorial? Ou quem devolve dinheiro para os distribuidores continuarem a existir? Então isso é uma cadeia. A gente às vezes esquece que tem uma cadeia. Tem a criação, tem a produção, tem a distribuição, todas as possibilidades que a gente tem hoje, né? Tem as operadoras diversas, aí vai de Netflix. Aliás, Netflix está viabilizando alguns documentários, não com o mesmo fôlego, mas entrou o Laerte, enfim, que aliás tem uns que viajam pelo mundo inteiro, que é interesse deles. Então assim, eu não tenho um documentário que fala com o mundo inteiro. É muito difícil entrar no Netflix. Por quê? Porque eles querem documentários que viajam o mundo inteiro. Pode ser que ele abra ali uma outra sessão aqui no Brasil, porque o mercado aqui é muito forte, mas claro que o sonho deles é poder circular isso em outras janelas, igual eles fazem com as séries. Sim. Então são pensamentos que eu acho que a gente pode falar, pode seguir aqui, eu não sei em quanto tempo a gente está. A gente só Tem foi bastante meia tempo? horinha só. Nessa meia hora, Só meia horinha. o que eu estou Tá tentando fácil. reforçar enquanto ideia? É que você precisa pensar nas parcerias que você vai estabelecer e a quantidade de convergência que aquilo tem. Porque o resto você vai. Ou entrou em canal, você vai entrar direto no fundo setorial, você nem vai dar entrada na Ancine. A Ancine dá uma olhada lá mais pra frente. Então você começa, vou inscrever o projeto. Ah, não. Eu tenho um financiador de artigo 1º que vai investir pelo imposto de renda dele, pessoa física, como tem casos aqui. Nossa, essa ideia é incrível. Eu tenho muito dinheiro, recebo dinheiro de uma empresa, vou financiar. Ou eu tenho uma empresa mesmo e tenho um tanto de dinheiro aqui para botar em um A. Eu imagino, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que, por exemplo, o Dominguinhos é um case. O Você Dominguinhos até se falou, sustenta. né, da gente convidar a Débora. Pois é, pra a Débora vir tem que aqui, vir né? aqui falar sobre isso. Se eu falar alguma besteira, a Débora me perdoe. Mas ali tinha uma lógica. Tinha uma websérie feita,
que entrou em vários canais que mobilizavam o Sim. filme. Isso aqui ajudou a financiar por quê? Porque a Natura entrou com esse dinheiro, que já investe em música, uma parte do dinheiro do filme. Então ali você vai armando um canal que aquilo ali fortalece o selo Natura Musical, entra o dinheiro para o investimento numa grande peça de relevância musical e você monta o documentário que também e que aí por isso tudo trata de um ícone da música e aí vai para cinema, vai para essas janelas todas e ainda circula em canais de televisão, ainda pode ser vendido para outros lugares do mundo, enfim. Esse pensamento aqui, não adianta ela pegar esse documentário musical e bater em gente que não tem nenhuma relação com a música. Então Sim. tem que ter um outro verbo. Então, relação com o Nordeste, saca? Sim. Então aí, sei lá, vou dar entrada no edital do Banco do Nordeste. Aí você vai ver se esse edital... Então esse pensamento dessas múltiplas fontes e como elas dialogam com o tipo de projeto que você está querendo realizar. Tinha essa ideia que se falava que o documentário, o lugar natural do documentário é a TV. E o lugar natural da ficção é o cinema. Hoje em dia, com essas plataformas, a gente está falando de várias coisas, está falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? Estou falando de público de nicho, de cauda longa, de plataformas video on demand, Você acha que o lugar do documentário hoje, natural, é onde ele tem mais, onde ele nada de braçada, ainda é TV? Você concorda com isso? Ou estamos indo para o video on demand? É o lugar onde está explodindo o documentário, está virando pá! Vamos falar do conceito de cauda longa, né? Está se explodindo bastante. Tem uma briga agora em Cannes, nos grandes festivais, né, que estão buscando... Não, com os canais, não vou nem falar em Netflix, com os canais, tem Hulu, tem vários outros, tem Amazon, então, eu acho que nem vale a pena falar. Essa é uma nova fronteira. Entrou essa disrupção aqui. As pessoas consomem o conteúdo ali nos canais e elas entram e vão consumir e vão assim, fazer aquela assinatura. Sim. E isso aí, então, você não pode barrar a criação, entendeu? Então, eu não crio carro porque né? A gente precisa andar de cavalo. Amplia, né? Então, assim... então, esse conceito de cauda longa não se esgota, mas tinha uma regrinha que tinha sido combinada. Eu vou para o cinema, depois eu vou para a televisão, depois eu... E que foi a disrupção inverter essas lógicas todas, sair direto no OTT, né? Over the top. Então eu vou, ou vídeo on demand, que você chega lá e compra, daí com todas as suas configurações. Tem os transactions, que aí você compra por transação. Ou você tem o Now, que tem um monte de coisa lá, e dali a pouco você tem também o transactional. Então você assina lá os canais, você tem acesso àquilo, ele carrega um monte de coisa, e você também compra o transactional, com o que é muito novo, e você vai montando um composto. As lógicas explodiram nessa área. Mas, para te falar a verdade, eu não acho que isso diga respeito a gênero. Mas aí pode ser isso é a minha visão também. Eu acho que eu gosto de cinema, eu gosto da imersão na sala escura. Aí tanto pode ser para você morrer de rir, como para morrer de chorar, como para se emocionar. Você vai muito ao cinema? Vou. Menos do que gostaria, porque são muitos projetos, mas vou bastante. Nem me fala. E esse menos que gostaria, para mim, É que você tem filho pequeno também, né? Eu levei 15 anos. Difícil, Não, mentira, 10 anos sem ir no cinema, porque eu só via filme infantil. Não, e o programa do cineminha de pagar muito legal, né? Babá para ir no cinema você vai encontrar os amigos, né? Eu vejo aqui mesmo. Espera um pouquinho que vai sair. Não, a gente vai. Mas a experiência cinematográfica, então, independente de ser documentário, animação, ficção, novas experimentações, aí é uma visão pessoal minha. A experiência de você sentar numa sala escura, a experiência sensorial, de você estar junto com outras pessoas, muitas pessoas vendo um filme, eu acho que isso diz muito mais sobre se um filme deve ou não ir para a sala de cinema do que qual é o gênero. Você pode ter ficções que não criem esse clima, sim. E você pode ter documentários que criem totalmente esse clima, sabe? Sim. Um clima de você se concentrar, de você não ter nada para te distrair. Sei lá, eu vi o documentário lá, sei lá, você pega um documentário que nem O Homem Comum, do Carlos Nader, que eu amo, sou desesperadamente apaixonada por esse filme. Eu acho que a crítica brasileira nem até ganhou, é verdade, tudo mais, mas
esse documentário devia ser muito mais festejado do que foi, porque ele é uma obra de arte. E para aquela história sendo contada daquela maneira, você tá na sala de cinema, que você não possa ver em casa, Claro. faz uma super diferença. Show. Claro, vou puxar aqui para minha sardinha, mas o documentário da Marina Abramovic na televisão funciona, mas no cinema é uma experiência imersiva inacreditável, porque você pega aquela coisa de brasilidade, aí deixa eu ver um outro que eu acho muito bonito. Aquelas fotografias, né? Aquela coisa toda arrebata demais, né? No cinema ela tem outra dimensão. Sei lá, tem umas coisas aí que eu gosto muito, que aqueles filmes que é muito bom você ver com pessoas, né? Você tem documentários assim. Eu vi o Orestes, do Rodrigo Siqueira, no cinema. E é um documentário difícil, né? É um mal-estar ali, tem aquele docudrama, tarará. Mas você vê junto com pessoas, tem um compartilhamento. Agora no festival a gente teve documentários incríveis, assim. Então a gente tem esse aí que eu digo que é híbrido, né? Da Juliana Antunes, que é o Baronesa. É legal ver aquele filme com pessoas no cinema, sabe? Tem muita pesquisa de linguagem, tem uma coisa nova ali que uma hora que você já não sabe mais o que é a realidade, que veio, foi tratado como ficção, mas eu acho que tem muitos elementos documentais ali, eu adoro híbridos. Então você tem um manancial, então eu acho que não é o gênero, seja ficção, documentário, animação, que vai definir se algo vai ou não pro cinema. Eu acho que é um todo do filme que ele traz. E tem coisas que vão muito bem na TV, né? Sei lá, você bota imagens... Você tem um documentário de muitas ideias. Aliás, você fez alguns ótimos, Ctrl+C, Ctrl+V. Você botar aquele documentário no cinema é um pouco mais complicado do que você botar na TV. Não dá pra colocar. A gente até colocou, mas... Não, você faz a sessão, mas eu fiz um documentário que eu desisti de colocar no cinema, abri o Arte 1, chama-se Sonora Rio Bahia. Eu olhei pro documentário, consegui viabilizar com dinheiro, porque tinha a Daniela Mercury, ela conseguiu uns financiamentos de um todo, que financiou o turnê, financiou essa coisa que era uma ONG que a Daniela estava montando, e que eu olhei pro documentário, não foi feito para ser longa e acabou virando um longa. Sabe aquele... Sim. Escapou um longa no meio do caminho? Quando escapou o longa no meio do caminho, seja mais do que 70 minutos, eu olhei para aquilo e falei assim... Agora não, ferrou não, ótimo, me somou uns pontinhos. Eu só tenho que captar mais 200 pau agora. Aí você fala, pra eu finalizar, eu vou ter que agora dar um tiro para poder pegar mais não sei quanto. Mas não é só por isso, é um documentário maravilhoso, só de mulheres, nem se falava tanto de mulheres naquela época, feito por mulheres, só de mulheres, são 4 mulheres, só que os enquadramentos que a gente fez não era para cinema, não foi pensado para cinema. Sim. Então, tudo que acontecia no documentário apontava para a televisão e abria o Arte 1. E eu achei, e sabe o que aconteceu? Aí começa, né, a mística da televisão. O documentário chegou em milhares de pessoas na primeira semana. Esse documentário, se tivesse ido para o cinema, jamais chegaria em mais de 100 mil espectadores na primeira semana. Então, não é um prazer danado, porque a pessoa vai ver um treco que tá cabendo bacana pra caramba ali naquela televisão, as pessoas curtem o documentário, ele tem dinâmica, ele tem nada, e vai pra televisão. Eu achei que não valia o esforço de ir pro cinema por tudo isso. A gente parou nessa hora. Então, acho que a gente tem que pensar muito mais sobre isso. É incrível, né? Você vê... Eu tenho uma coisa que dói pra mim muito, a gente tentar, por exemplo, assistir os grandes clássicos do documentário brasileiro, filmes que são emblemáticos, que a gente precisa ver, rever, a gente precisa revisitar, e a gente não acha, não está em lugar nenhum, né? Ou tá jogado lá no YouTube de um jeito muito mal colocado, clandestinamente, de um jeito que não valoriza, não tem estratégia, não faz nada. O que está acontecendo? Já faz tempo que isso existe. Por que a gente não está cuidando disso? O que está faltando? Pois porque as demandas... Isso é sustentado por mercado. A gente tinha aquela coisa de programadora Brasil, lembra? Ainda tem, mas está muito mais tímido do que era. Mas que era para viabilizar. É outra coisa, enfim. Mas posso falar? Vou falar uma coisa muito louca para você. Eu acho que a gente vai fazer que nem tem vinil. A gente vai dar uma volta lá no ápice do digital. Eu acho que a gente vai voltar a ter locadoras mega especializadas. E vai ser cool pra caramba, que nem é o vinil hoje. As pessoas vão...
ter coisas históricas em vinil. Acaba que acha mesmo, se você for saber, tiver um hacker, você acaba achando esses filmes Mas em algum será aí lugar. para pegar o que? Um DVD com a qualidade de 720? Você vai achar essa coisa que você não tem numa qualidade melhor do que você vai achar no YouTube. Então, Mas vai ser mas charmoso, você vai fazer sala, você vai entrar, eu não sei. Eu acho que é uma outra coisa. O vinil também não tem a experiência do digital top, tem outra não, mas experiência do analógico. mas o vinil é outra história, né? Porque o digital na área da música depauperou a música, Não, eu destruiu a sei, eu música. A sei. música é E bem a gente pior. já tá no O 8K. MP3 é uma merda em termos de. No cinema é diferente, né? Mas O você vai digital achar fez. títulos. Hoje você Você- consegue uma qualidade Mas né? dessas peças você vai falar o quê? Parar a Cinemateca de todos os países para poder ficar transformando isso aqui na sua qualidade? Também não vai ter dinheiro, isso é caro pra caramba. Não vai ser possível de qualquer jeito, entendeu? O que vai pro digital ali vai ser aquilo. Você tem que entender aquele conteúdo pela sua época. Mas a minha pergunta era Mas vamos mais no voltar. sentido de assim, quando que a gente vai pensar em estruturar um mercado mesmo, né? Porque não existe um mercado se a gente se desvincula do Humberto Mauro, se desvincula, eu tô falando do Coutinho, que morreu anteontem, a obra dele tá lá no YouTube, a gente fez até uma Mas acho que lista Coutinho de... você acha. Não, você acha, Não, mas acha pra assim, comprar, entendeu? não, difícil. Vou Eu googar. acho mais fácil achar no YouTube de um jeito, sabe, com Mas, qualidade ruim, sei, como sei. do que achar no iTunes. Mas Eu aí não é consigo outra, achar tudo mas aí ali é no outra iTunes demanda, ou né? no... A gente vai entrar por essa fronteira de como é que financia o Não, histórico, o documentário. eu tô pensando assim, o nosso olhar o ponto de vista é do documentarista tentando viabilizar a sua obra. Sim, Mas para a gente criar esse ambiente, a gente precisa ter um pensamento maior de mercado que passa por pela história. valorizar isso tudo, né? A gente está falando aí, por exemplo, você falou algumas vezes Ah, de inovação de linguagem e tal. sim, Como é que a gente vai inovar se a gente não conhece nem o que o Coutinho, que é um cara celebrado no mundo inteiro, fez, né? A gente não consegue ter acesso, não consegue muito louco. chegar lá, Tem né? as mostras, alguns Então, festivais, né, históricos que vão. A gente tinha que fazer uma parceria que nem o MUBI, que tem umas coisas muito legais que estão saindo em festivais, tem algumas coisas históricas. Aí é uma outra fronteira. Eu acho que quando a gente pensa coisas muito exponenciais. Eu acho que tem espaço para plataformas de nicho, sabe? Eu acho que a gente vai começar a ter isso agora. Que é o cara que não vai ser nem o Hulu, nem o Netflix, é, nem vai ser a divisão de conteúdo original da sim. Amazon, ou nem vai ser a É, HBO, mas que vai ter um determinado público que sustenta aquela estrutura de algum modo e essa pessoa vai conseguir licenciamentos. Aí a gente vai entrar numa conversa que vai sim. escapar pra caramba, Não, que sim, podia sim. entrar aí, os Condecine, como é Isso, que os pequenos entram, quanto isso a tem que gente é o pagar, nosso sonho. A gente criou o regulamentação de Documakers para VOD, isso, é para outra... poder distribuir, chegar Mas enfim, mas eu tô falando, é, essa questão de alcançar o público com as mãos, ele está muito mais próximo, né? É que eu acho que quem Mas você está acha que isso é assistindo realidade para o aqui... Brasil hoje? Não. Olha, eu acho que cada um arruma a sua maneira de... Que você fala o quê? Dessa coisa, por exemplo, me fala um pouco da sua experiência com o Vimeo lá, O que é uma. Vimeo, o Vimeo um pouco, pelo que eu entendi, ele começou a tentar essa coisa de conteúdos original e eu acho que ele andou um pouquinho para trás para continuar a virar uma plataforma para pessoas super premium então, e não de falar com todo mundo. Ali na época da Marina a gente saiu, ele tinha uma coisa muito bacana de transparência, porque aquele conteúdo entrava e você que botava, você botava no seu canal o conteúdo Sim, que era dele. Muito, muito interessante. Mas isso diz mais respeito à distribuição do que de financiamento de documentário. sim. Gente, essas Não, mas estou plataformas falando. de vídeo on demand, Mas falando. Isso, falando. transactional, Isso. vou te falar, mesmo para documentário, eu devo estar lá entre os 100. Não é uma fortuna, tá? Sim. Então, você faz a divisão inteira, porque você tem que sair pingando, né? Distribuidor, próprio iTunes, fundo setorial, depois você dá de comer a cadeia inteira, a menos que você saia 100% independente, você pegou sua câmera, rodou seu negócio, tirou um documentário com uma coisa incrível, sei lá.
Você fez Com uma público de parceria com a nicho. Anitta Sim. e fez um documentário sobre ela. E você vai pegar a rede dela e você vai vender direto esse documentário sem passar por ninguém. Sou louca para experimentar isso. Que aí a gente está falando, Isso. só para entender aqui dentro É dos isso aí, é fluxos. isso que eu queria falar. Ah, então é disso, pronto. é. Isso é totalmente possível, né? Sim. Você tem que arrumar, você pode pegar esse grande talento, esse grande nome, que é uma coisa... Esse grande público, né? O fluxo de documentários no mundo, mesmo de quem contrata nos esquemas da cadeia, varia nos países, isso é um argumento de autoridade. Você tem uma super personalidade que é tipo o começo do livro. Você pode conseguir de outras formas, mas se você já tem um cara que tem uma rede imensa, Sim. é claro que se você fizer um documentário sobre esse cara, é muito mais fácil chegar em muito mais gente. Se você consegue fazer um documentário com esse cara, com financiamento, que não seja os tradicionais, que você vai dividindo esses tudo até chegar no tal do receita líquida do produtor, você consegue um dinheiro para financiar isso. Se você fizer com qualidade, colocar nos canais, aí eu acho que vem um dinheiro. Tem um case aí rolando que eu chamei a pessoa e falei, nossa, você tem esse ouro na mão, eu não venderia isso para ninguém. Eu abriria uma plataforma exclusiva, conseguia aí. Eu falei para ela, você me der um percentual, eu boto dinheiro aí para bombar isso nas redes, só com marca digital. Só vender só. Você abre lá. Só você, aqui é que você compra esse documentário e investe. É a mesma lógica do marketing digital. É o modelo do curso online que você estava falando, claro, né? É um modelo interessante. É o modelo do marketing de conteúdo no digital. Que aí é um jeito de realmente você ver um dinheiro grande. Você dá o bypass de todo mundo, vai direto. Pois é, na época da Marina, as pessoas queriam me convencer a fazer isso. Eu falei, pô, vou sair com um documentário que vai me colocar nas cadeias. E eu vou começar ignorando as cadeias? Não, eu preciso firmar meu nome como alguém que sabe lidar com as cadeias, entendeu? Sim. Porque se você olhar, vamos pegar o exemplo da Marina Abramovic. Mas no caso da Marina, ela não tinha o público, ela tinha prestígio, não, né? Não, ela tem público. Não, mas ela tem um público organizado, numa rede todo organizado, todo consegue acessar tudo. Mas isso aí o Facebook acha pra você, o LinkedIn acha pra você, você mapeia, tem todas as chaves. Você entender um pouco de marca digital, você descobre isso. O problema é que eu não queria começar com o primeiro documentário de impacto da casa, que aliás me rendeu vários outros. Sim, claro. Dizendo pra cadeia, não te quero. Claro. Não, né? Mas ela vem aquela louca ali que ganhou dinheiro, não distribuiu com ninguém e eu não teria chegado tão longe, porque a Elo foi fundamental no alcance de mercados internacionais. Os festivais, que eu podia até ter entrado, mas é mais difícil entrar sem selo nenhum. Aí começa tudo, né? Então, é bom também você alimentar a cadeia, também não tem problema com isso. O problema é o tão pouco que vem pro produtor, que é escorchante, mas isso aí é um outro, tem a ver com financiamento, aí esse tema tem a ver com financiamento. Por quê? Porque você vai deixando, tudo bem, deixa 50% para exibidão, falar só de cinema. Aí o distribuidor vai lá e paga 30%. Aí você tem o seu talento, se tiver, paga 10, 15, algumas vezes 20, 30, depende, né? Aí o cara entra ali. Aí você tem o dinheiro do fundo setorial. Eu devolvi, por exemplo, o dinheiro inteiro que entrou do regional da SPCine, como era prioritária, já voltou todo o filme da Marina Abramovic. É bom isso. Porque isso faz com que o fundo possa financiar outras obras minhas e de outras pessoas. É por isso que existe o fundo. O fundo não existe para financiar o audiovisual nacional. O fundo é fundo. Ele é um fundo de pai, se você for pensar, porque é público. Então, tipo, eu não vou te dar 100 e querer 100. Os fundos comerciais mesmo investem 8 para querer ter quadruplicado. Sim. Então, você é um fundo que sustenta o audiovisual nacional ali com dinheiro do próprio audiovisual. Você tem que devolver dinheiro para o fundo. Senão o fundo vai ver o quê? Só de Condecine, então, um fundo que o quê? Um fundo que acho que ainda é negativo. Mas alguém tem que devolver esse dinheiro, entendeu? Para que esse fundo continue sustentando a cadeia como um todo. Meu pensamento é coletivo. Claro, estou fora de moda, porque eu só tenho pensamento individual, em todos os aspectos. Mas eu acho que tem. Agora, mas o negócio... só para a gente entender lá da sua planilha, a gente já falou de crowdfunding, então, e aqui a gente está falando em financiamento, você ser empreendedor. Sim. Você vai pegar um grupo de pessoas que vão financiar o documentário da Anitta, a própria Anitta, os investidores da Anitta, e você vai sair ali, você vai ter um dinheiro com esse sócio, mas não pela lógica do audiovisual. E você vai... O problema é que o audiovisual é complexo, né? E você precisa de um super investimento depois para comercializar isso autonomamente. Então, em geral, é muito mais inteligente usar as redes vocacionadas, que é sala de cinema, que são as plataformas VOD, que são os canais de televisão no mundo inteiro, que são as distribuidoras que...
administram essa coisa, os sales agents. Então é uma cadeia imensa que você dá de comer quando você faz um filme, né? E essa cadeia se retroalimenta. Então esse caminho é esse caminho do investimento próprio, que é totalmente possível. Inclusive você pode pendurar um filme no iTunes, Sim. né? Como pendura. Então se você tiver ali, você abre o seu CNPJ, você bota aqui na distribuidor e você pode fazer isso. Eu não sei se esse é o melhor caminho para você se firmar como relevante no mercado. Porque você está ignorando o mercado, tentando cruzar o mercado todo. Isso é coisa para gente muito forte. Não tem... Poucos documentaristas, inclusive, têm esse pensamento. O povo documentário não é o povo que... Raras exceções estão mercantilizados. Não entendeu? é Então, empreendedor, né? o cara, inclusive, vai montar, não raro, um negócio que ele vai se dar mal, pelo porque ele não contrário, soube o que a montar. gente vê é que o cara faz tudo, entrega tudo na mão do produtor, que o produtor por si entrega tudo na mão do distribuidor, quer dizer, a gente vai vivendo uma... Agora, Você sente que tem a gente está com esse problema no mercado atual, assim, o autor, me preocupa muito isso no sistema de financiamento audiovisual, que é a questão do autor, né? A gente já teve essa conversa lá atrás, um tempo. Como é que a gente... por que a gente não tem no Brasil essa figura do showrunner, por exemplo? Por que a gente não tem no Brasil essa figura do autor? Ela tá... Os grandes nomes fazem isso, tá? Os grandes nomes fazem isso. Vamos falar a verdade, assim. Por que as pessoas têm produtoras? Eles não são só autônomos. Tem uma questão do imposto, mas vai muito além da questão do imposto. Tem a ver com, se eu chego em determinado nível, eu não vou entrar num filme que eu não tenha percentual. Aliás, tem vários atores aí do grande cinema comercial brasileiro e internacional, isso então não é uma prática brasileira, que ele fala, vou entrar no seu filme, você vai me dar quanto esse negócio? Porque eu que vou fazer você fazer bilheteria. Claro. Então isso daí é uma questão... O problema é que até você chegar no momento... Desculpa, o maior respeito pelo autor, sabe? Sim. Mas cada um tem que saber... tudo bem, essa autoria é sua, você vai receber o crédito. Talvez... Agora tem esse discurso muito forte dos roteiristas, que eu não sou contra, não. Vivo com coalhadas de roteiristas, imagina. Faço NetLab TV, faço... Eu não sou contra o pagamento do direito do autor, tá? E tem. E, em geral, nos contratos, há receitas líquidas distribuídas para os roteiristas. Em algumas situações. Outros não. Aí depende da qualidade do projeto. E depende também se aquele projeto é de fato autoral, porque tem projetos de produtores. O cara fala assim, Total. tive uma ideinha, não, eu quero fazer, então assim... Mas isso que eu tô falando, mas é muito mais comum a gente ter projetos de produtores, até porque os autores têm essa questão que você está falando, né? Nós estamos falando mais de documentário, né? O documentarista, ele geralmente não é um empreendedor, que é o cara que vai levantar o próprio projeto, vai pensar nas possibilidades de mercado e vai... Que é uma característica do showrunner também, né? Ele pensa O documentário é uma coisa, isso está acontecendo no Brasil agora. O movimento, muita gente abrindo produtor. Você olha na Ancine, a taxa de crescimento de produtoras cadastradas é um negócio absurdo. Inclusive, a gente devia investir muito em qualificação disso, porque eu acho que muitas pessoas não vão ficar no mercado. Ser produtor audiovisual é um negócio mega complicado. Claro. Você tem que entender de muita coisa, você tem que entender de contrato, mesmo que você tenha um advogado, você tem que entender de planilha, você tem que ter um mínimo de noção de controle, você tem que entender da coisa criativa que você está se metendo. Só que muitas pessoas, e eu acho tão lícito, inclusive levo horas ajudando, vai por aqui, faz aqui, você precisa disso, você precisa daquilo. Então, basicamente, o que você precisa? Você precisa ser uma produtora cadastrada na Ancine, você precisa ter um registro na Biblioteca Nacional, daquela ideia, daquela abordagem, vamos falar de documentário, né? Sim. Aquela abordagem daquele documentário. Você precisa, se você registrar tiver coprodução... NPI, né? Registrar não, basta você registrar o argumento ou a abordagem do roteiro do documentário. Mas tudo bem, se você é um produto, você não tem marca, você não gente, tem, né? Desculpa, só se você tiver uma ideia muito grande. Licenciar documentário, você botou ali licenciamento. Licenciar desdobramento de documentário... Eu não sei, não, na mas gringa, marca mas... mesmo, marca de quê? Marca da empresa? Marca, o nome do documentário, isso é uma marca. Você precisa proteger. Isso é propriedade intelectual, cara, você precisa... Sinceramente, eu nunca fiz isso. É mesmo? Não faço, não vejo ninguém fazer. A Inclusive gente faz. o João Jardim fez uma hora, já deu uma hora. O João Jardim tem o nome de um filme aliás, eu sou produtora associada, chama-se Pro Dia Nascer Feliz, que é uma chamada... Sim.
autoral. Que Eu, é? eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, eu sinceramente, eu só registraria uma marca no documentário se fosse uma coisa que eu conseguisse ver muitas possibilidades de dobramento de Sim. venda, à lá Galinha Pintadinha, à lá Sim, Peixonautas. sim. Para um documentário chegar no nível de um Peixonautas, meu amigo, te falar. Não é uma vocação Não normal é! do Então você vai documentário. gastar uma grana com o INPI, eu não recomendo de jeito nenhum, se for um documento. Aquilo ali se marca, você dá uma olhada no MDB. Tem um monte de filme com nome igual, viu? Ainda queria dizer isso, porque o descolamento no tempo faz com que, sacou? Aquilo ali E seja uma não é outra uma coisa. grana. Não, você vai gastar INPI. 3 mil num negócio. Não. Eu não. Hoje em dia você faz marca no. A gente registra todos os. E paga o Lembro quê? se eu 200, 300 registrei reais. Espaço Além. Eu diria assim, tem mil desafios de financiamento no documentário. Isso aí eu acho que é algo que tem muito mais coisa para pensar. Você não precisa disso para dar entrada no seu negócio. Sim, fazer correr e pegar o dinheiro. Você pode fazer se quiser, não sou contra. Daí você registrou isso aqui tudo, aí você vai descobrir onde é que vai. Você vai para, vamos falar de edital? O que faz alguém ganhar um edital? Né? Você vai concorrer ali. Sei lá, edital O que faz alguém municipal. ganhar um edital? É sempre imponderável. Porque você Eu sempre brinco. dois Eu brinco dizendo que projetos você. para 500 mil pessoas. Você pode ter 4, participando. às vezes 5, né? Ali, para aqui no regional, você tem menos, né? Você tem menos projetos. Você não tem 1000 projetos. São os editais, 800 projetos, 400 projetos. E são os editais nacionais. Quando você vem para regional, sei lá, em aula de documentário, você não vai concorrer com 200 pessoas. 300 pessoas no regional. Estou falando São Paulo, que é Um, dois, polo. sei lá. Imagina, em Salvador você vai concorrer com menos ainda. Então, só para a gente entender qual é a fronteira de competitividade, né? Não é tão grande assim. Mas é grande Tipo, para o número 200 de para um? vagas. Para Não, dois? acho que vai ser menos, bem menos que isso. Acho que você vai. Teve um edital aí, por exemplo, eu acho que eram... Porque esses números são um pouco públicos, né? Chega uma hora que você descobre... os públicos, eles publicam, eles colocam lá para acesso. Sei lá, tem edital de finalização que é 40/4. Não é tão ruim assim. Tudo bem, você vai ficar ali. Às vezes É um você não ganha no vestibular de quê? Não chega a ser um vestibular de medicina. Então, é 10/1. Não chega. É muito mais fácil. Nem compara. Nem vários outros, não precisa nem para medicina. O que eu quero dizer? Mas há um despreparo na elaboração de projetos muito grande, viu? Eu sei, porque eu recebo. Sim. Eu não só sou documentarista, como eu recebo projetos de documentário. Sim. A gente tem que aprender a fazer projeto. Tem muita gente que não sabe escrever uma sinopse. Tem muita gente que não sabe escrever uma logline. Tem muita gente que não sabe escrever um argumento. Tem muita gente que não sabe criar uma estratégia de abordagem. O autor, às vezes, é difícil mesmo, né? Então, o cara sabe o que é, ele mas vai não explicar, consegue. mas construir aquela ambiência, colocar aqueles personagens que você pensa em fazer. Mas documentário ainda é muito mais fácil que ficção, só para você saber. Então, você tendo esses elementos ali do documentário, que é muito mais fácil. Não, gente, você não tira um roteiro de ficção de chocadeira. E se você gastar muitas horas, você quer fazer um documentário, e pegar uma base de um edital, e alguns têm isso publicizado, as pessoas também estudam um pouco. Podem ficar bravos comigo, estudam muito pouco. Porque tem editais que você consegue acessar lá uma parte daqueles projetos, entende? E as pessoas não procuram. Bota lá, também não liga pro coleguinha para perguntar como é que faz. Pronto, né? Tipo, preenche aqueles campos enlouquecidamente e você pega e você fala, isso não tá sólido. Então você tem que ver se seu projeto tá sólido. Pé, né? Eu vou falar, a gente tá na internet, eu vou falar um palavrão aqui. Eu brinco nos cursos dizendo que você tem que sair da lista do nem fudendo pro pode ser. Então você tem que olhar para o seu documentário não como, não, peraí, isso aqui tá claro mesmo? Dá para um amigo ler, olha se aquilo ali tá fazendo sentido, olha se aquilo ali tá com atratividade, olha se você tá pegando. Porque depois do cara ler 100 projetos de documentário, você tem que chamar a atenção desse parecerista, desse selecionador que está do outro lado. Só que ninguém pensa nesse cara. É um exercício interessante, né? Esse exercício de, sei lá, fazer um sheet, por exemplo, colocar tudo resumidinho ali. Promo, gente. Tava falando aqui, né? Fazer um promo de um longa é mais difícil. Você vai ter que fazer, ainda dá para fazer, de um longa de ficção. Você fazer um promo no documentário, quer seja uma coisa de natureza reflexiva, quer seja com o talento que é a Marina Abramovic, quer seja ou a Anitta, ou a Daniela Mercury, quer seja você ter um conjunto de personagens exemplo, que não precisam ser os do final, mas que eles são representativos do universo que você quer pesquisar.
Cara, você monta ali, você coloca as imagens de cobertura, você mostra um pouco para a pessoa, para você conseguir esse financiamento, Qual que é por que o... caminho você tá, uma qualidade de título que você quer colocar. Você faz ali um trabalho bem acabado, ou o caminho de linguagem, às vezes, fica mais Sim, tangível, sim. que ajuda muito no financiamento do Ajuda, às vezes documentário. você não consegue explicar o que você quer, né? Hoje em dia, eu vou te falar, com a quantidade de dinheiro que tem disponível para documentário, se você consegue pegar um distribuidor no Brasil, e hoje em dia a gente tem um imenso crescimento também de distribuidores atuantes, é claro que o cara não vai pegar qualquer coisa, mas se você faz sentido ali, e você começa a falar 2 mais 2, e você entende ali com ele qual é o público, e vai tomando não e aprendendo, mas você tem que voltar para o seu projeto. Você não pode Sim. tomar um não, voltar e deixar o projeto como está. Porque se você saiu tomando não, você fala, não, eu tomei um não porque esse cara não é a minha janela. Então agora eu vou pesquisar os caras da minha janela. Você vai. Ah, não, eu tomei um não porque... Será que esse... Pergunta. Você acha o quê? Você acha que esse projeto está pouco sólido? Você acha que está... Porque senão você fica com não, você não fica com devolutiva. Espreme o cara que você foi na rodada de negócio para perguntar porque que ele acha que aquele projeto, ele não vai dizer para você, esse aqui é o problema. Você fala assim, Sim. seja sincero comigo, você acha que esse projeto tá... Ou então volte para ele. Diga, olha, eu inscrevi lá e não rolou, você não me deu devolutiva. Você podia dizer por que você não selecionou esse projeto? Porque eu quero financiar meu projeto. Você vai me ajudar muito. É difícil quem diga a verdade aqui em São Paulo, então. Paulista é sempre super educado, né? Mas às vezes você acha alguém que te dá uma devolutiva, sabe? Fala, olha, você precisa estruturar melhor isso aqui. Os editais, muitos dão devolutiva. Eu acabei de receber, eu tô fazendo o documentário agora com o canal Curta, quer dizer, tô fazendo. O dinheiro nem saiu do fundo setorial ainda. Mas o cara me mandou uma devolutiva. A gente precisava fazer mais encontros para compartilhar devolutivas, sabe? Sim. Essa coisa das cadeias dos documentaristas se ajudarem para descobrir como é que um acelera o outro, que é uma coisa que eu estou propondo um pouco. Fazer mais laboratórios da gente se ajudar, não precisa nem Isso. ser financeiro. Como é que junta aqui? Junta teu projeto com o meu, porque tem mercado para todo mundo, você não precisa Isso. nem ficar com medo da concorrência, entende? Sim, sim. E na hora que o documentário como um todo se fortalece no Brasil, todas Isso. as produtoras de Não, documentários se o fortalecem. Eu DocMakers não é acredito isso em aí, concorrência assim. Essa plataforma que a gente criou, o DocMakers, é para isso. É isso aí. É A gente isso. se encontrar, Você devia olhar, propor fazer... isso, Léo. Traz aí teu projeto com o teu, um leu dos... Fala que nem fala na mas Bahia, um leu dos uns outros, Aham. saca? E aí você lê e fala assim, engraçado, por que você botou desse jeito? E você, por que botou desse jeito? Engraçado, você tratou o personagem desse jeito. Não, a O que gente você acha aprende dessa muito. sinopse? A gente aprende muito Você acha com que o essa outro, né? logline que eu fiz aqui tá legal? Lê o Sim. argumento do meu documentário, você acha que precisa de mais página, menos página? A Não, gente fica e que essa nem coisa de ilha, fazer sabe como é que junto é? também, puta, vamos filmar junto aí, sabe? Também é legal. Eu acho que Às vezes sair numa diária para filmar junto, outra pegar um coisa macete do outro, do é muito documentário legal que eu também. acho que você falou que o documentário explodiu no mundo, mas também a expectativa em relação à qualidade do documentário subiu muito. Subiu muito, Subiu. sim. Tem muita gente fazendo no mundo inteiro. Então também, assim, para você fazer um documentário sujo, ou seja, que não tem que Sim. o som não tá legal, isso aí, valor de produção é um negócio muito sério. Então quando você faz um promo, por exemplo, Você já mostra isso tudo, você né? tira os medos já- que a pessoa pode ter, principalmente Sim, se é uma sim. produtora ou um Entrante, diretor é. entrante. Uhum. Então o promo ele vai dizer, alguém vai Opa. olhar para aquilo e falar assim, nossa, esse cara vai conseguir fazer isso com essa qualidade de imagem, com essa qualidade sonora, com esse empacotamento, com essa dinâmica de edição. Você faz isso em 2, 3 minutos, Sim. sabe? E aí é muito mais fácil. E aí você sair com... são 2 Sim. diárias, você capta um monte de depoimento para você Sim. dizer o que é teu filme. Sim. Não é tão difícil, sabe? Hoje em dia você tem estruturas de luz muito baratas, você pode filmar com a luz do dia, você tem softwares que você consegue fazer um tratamento de cor bacaninha no seu promo, para você ter o que mostrar. Porque eu acho que tem essa coisa de você também... Porque senão você vai reclamar no Facebook, sabe como é que é? Ai, ninguém me dá chance, ninguém não sei o que lá. Tem barreira de entrada. Então é melhor você ir para lá, olhar, pede ajuda para um, pede ajuda para outro, manda um projeto para alguém. Tem muita gente que não ajuda, mas tem muita gente que ajuda. Muita gente que ajuda. O mercado precisa, né, dessas Claro, pessoas. claro. Então tem que fazer, né? Claro. Não tem outra alternativa. Eles precisam mais players, precisam mais conteúdo. Agora, também ter um financiador significa dialogar, né? Então também, por mais que... Eu não acredito em nada independente, porque tudo é interdependente. E quando você começa a fazer uma coisa totalmente autoral, independente, umbigal, 100%, ou você é um gênio, ou você vai perder grandes oportunidades de ouvir críticas que vão tornar seu produto melhor, desde o projeto
até um corte, até... Olha a qualidade de imagem que eu estou fazendo aqui, você acha que tem que melhorar onde, entendeu? Até você pegar... Sempre dá Cara, pra melhorar, gente, sério, pelo amor de eu Deus, faço e vejo de outras pessoas e chamo pessoas para verem. Montagem documentária é muito fundamental. Aí você vai dizer, por que isso tem a ver com financiamento? Cara, se você fizer um primeiro filme ruim, pra você financiar o outro é difícil pra caramba. Se você faz um filme bom e você vai fazer o primeiro filme, você tem que botar muita energia nisso. Por quê? Porque se você fizer um bom filme, vai ser muito fácil você financiar o segundo. Se você fizer um filme ruim, você vai ter muita dificuldade, muito mais dificuldade de financiar o segundo. Então tem alguns elementos. Aí se é pela qualidade, se é pela quebra, se é alguma qualidade diferencial esse filme vai ter que ter. Sim. Porque senão vai ficar mais difícil para você. Mas é uma característica do mercado brasileiro isso, né? Porque você pega, por exemplo, filmografias de diretores independentes americanos, os caras fazem filmes, alguns dão certo, outros não dão, e faz parte. E principalmente esses caras que estão experimentando, né? Eu vi, por exemplo, eu comecei a ver a filmografia desse diretor aí, que é o cara que fez o Chefe, sabe? Você tem que buscar uns esquemas mais baratos pra você experimentar. Não, Longa-metragem é uma fronteira cara pra caramba. mas é isso. Faz uns médios, Mas é isso, faz umas intervenções. É que assim, eu sei que longa-metragem tem uma fronteira de experimentação, mas você tem que tomar cuidado, porque você tem que ter experimentado coisas antes. Porque é uma experimentação cara do caramba, né? Claro. Mas o documentário é legal por isso, Não, né? não tô... Semana passada a gente conversou Entendeu aqui o que eu tô falando, com o André Luiz Garcia e ele tem uma saída muito interessante que ele trabalha com videoarte e documentário. Ele já estourou 10 minutos. Já. Ele trabalha com videoarte e documentário. Videoarte é o lugar dele de total experimentação. Eu ia falar disso agora. É muito legal. E é uma composição muito interessante. Cara, você pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Agora, a fronteira do longa... Nossa, cara, você respira fundo e diz, vou fazer um longa-metragem, você cobre 70 minutos com atratividade. Eu já fiz não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Parece que é simples, mas não é. Às vezes é uma coisa que não faz sentido, né? Aí você deixa vai um lá treco pra que você quer de aquilo? barriga para sustentar os 70 minutos. Tem que dar um pensamento, tem que botar uns... Gente, é tão caro fazer longa-metragem. Bota uns dinheiros de consultoria de roteiro, sabe? Entuxa lá, porque, pelo menos para pagar alguém que vai dar uma olhada naquilo para melhorar a qualidade. Só queria dar uma fechada aqui, já que Vamos fechar, o tempo. que já deu, o tempo já deu. Fala um pouco Carlos, de você cada quer coisa. falar alguma coisa aí? Tá aí? Tudo tranquilo? Podemos terminar? Minão vai falar e a Super gente obrigada. termina. Vai. Ó, Manda ver. ótimo, mandem perguntas se vocês quiserem. Aí quem está acompanhando, eu terei o maior prazer de Eu falei que responder. uma hora é pouco demais, bicho. Não dá De pra falar repente sobre isso faz- longamente. Mas a pessoa precisa ficar parada lá uma hora, tem que estar muito interessante. Será que a gente está tão interessante assim, Leonardo Brant? Enfim, a gente eu posso pode falar continuar, disso né? 5 horas, eu adoro, é legal, eu gosto. Mas eu acho que uma hora está de bom tamanho. Se o pessoal pedir mais assuntos ou achar que ficou, eu vou. Aí a gente volta. E vai estar mais estruturado. A gente ainda tá, né? Não, tá legal, mas o Fechando o espaço formato, é incrível e é fazendo, bacana, né? né? Querido, experiências. obrigada aí, hein? Pessoal Valeu, aqui. valeu, pessoal. E obrigada ao pessoal que Obrigado. acompanhou. Obrigada, Léo. Muito oportunidade. obrigado, Espero que tenha Minon. sido rico. Foi muito legal. Acho que dá pra ter umas 5 dessa aqui. Uma vez por mês a gente chama Minon aqui Ai, pra meu conversar Deus. com a gente. Vamos Valeu. falar sobre factual. Eu vou indicar umas mulheres feras de factual pra você. Pode ir. Já Pode foi, ir. pode ir. Vai ver. Valeu, pessoal. Valeu.